Aleluia, glória a Deus. Não está muito alto o som aí, não, gente? Não? Tá bom? Então tá bom. Então tá. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no texto de Lucas 18, a partir do versículo 35. E vamos ler até o 19, 10. É um texto grande, mas é um texto que você vai entender. Hoje nós vamos falar de algo que o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero que você entenda, como eu também entendi. Beleza, isso aí. Então vamos lá, vamos ler juntos. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou. Diga comigo, Jesus parou. E mandou que trouxessem o cego. Amém? E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Vamos para o 19. Entrando em Jericó. Então vocês viram que Jesus estava vindo para chegar em Jericó. Ele estava no caminho. Quando ele entrou em Jericó, Jesus estava atravessando a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver Jesus. Não, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diga, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Pai, eu oro para que o Senhor traga luz sobre a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é luz para a nossa vida. A Tua palavra, Deus, é a que dá direção para nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Deus, através dessa palavra,
penetre, faça divisão entre a nossa alma e o nosso espírito e produza em nós vida aonde há necessidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, eu li a história de 2 homens, diga 2 homens, 2 histórias e 2 atitudes. Essas atitudes mudaram a vida deles. Uma pessoa era o cego Bartimeu, que ouvindo o barulho, ele estava parado à beira do caminho, mas quando ele ouviu o barulho, ele não via, mas ele ouvia. Amém? Preste atenção. E um homem rico, olha a diferença aqui. Eu nunca tinha prestado atenção que tinha uma história em seguidinha da outra, tão diferente. Um era mendigo e outro era um homem rico. Mas olha só, ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, mas ele tinha uma dificuldade. Ele era muito pequenininho. Fiquei imaginando um homenzinho tão pequenininho que chegou na multidão e dizia, não tem como eu ver. Mas ele teve um desprendimento, ele teve uma atitude. Ele correu e subiu numa árvore. Já vou chegar lá. Agora nós vamos falar. Jesus parou para os 2. Você percebeu isso? Jesus parou para Bartimeu e Jesus parou para o Zaqueu. Os 2, a mesma coisa. Quando eu estava ali preparando, quando eu fiquei imaginando, me deu uma emoção. Você já pensou, Zaqueu estava trepado na árvore. Mas Jesus, quando chegou, ele olhou e falou, Zaqueu, desça. Me deu uma emoção. Jesus parou para aquele homem que estava lá fazendo um ridículo. Um homem rico, um homem que não precisava passar por aquilo, trepado na árvore, disse, viu, desça daí que eu hoje vou estar na tua casa. Que tremendo! Quando você para e pensa, Jesus vê você. Diga para o irmão do lado, Jesus vê você. Ele te vê, ele te enxerga, ele percebe você. Amém? Mas vamos continuar. Então, um cego, mendigo e um homem rico, mas de pequena estatura. Os 2 presos nas suas impossibilidades, nas suas deficiências e na sua insignificância. Porque os 2, aparentemente, se nós formos olhar para frente, eram tidos como um mendigo e outro como um pecador. Mas os 2 queriam um encontro com Jesus. Os 2 queriam estar com aquele homem chamado Jesus, que poderia mudar a vida deles. Os 2 lutaram, os 2 se determinaram. Diga comigo, os 2 lutaram. Os 2 se determinaram. Os 2, eles perseveraram no propósito, no objetivo. O que eles fizeram? Eu quero estar, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar até conseguir encontrar esse homem. Você tem uma meta? Agora vamos para você. Você tem uma meta? Você tem um objetivo? Aonde você quer chegar com a sua vida? Aonde? Esses 2, quando eles descobriram Jesus, os 2 pensaram, eu quero encontrar esse homem. Muitas vezes nós não temos um objetivo com a nossa casa, não temos um objetivo para a nossa vida, não temos um objetivo no que eu quero andar mais em Deus. Eu vivo a vida apenas por viver, e não é assim, queridos. Você vai entender aqui para frente, Oséias fala, Oséias 6:3. Nem precisa pôr, mas se você achar rápido, pode pôr. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
como a alva, a sua vinda é certa. Queridos, hoje o Senhor não chegou, mas amanhã Ele pode chegar. E como eu e você vamos estar? Como eu e você vamos estar preparados para a vinda do Senhor? Então a Bíblia diz, conheça, prossiga em conhecer. Você já conhece, mas tem mais, tem mais. Você crê que Deus tem mais para você? Você crê nisso? Queridos, então vamos fazer como esses dois homens. A mais, vamos persistir, vamos continuar, vamos investir nisso de conhecer o Senhor e perseverar, prosseguir em conhecê-lo. A persistência, a perseverança foi o impulso que aconteceu o milagre na vida deles. Amém? Você busca, você persiste? Ou na primeira dificuldade você diz, não é para mim. Eu sabia que não era para mim. A condição financeira deles, tão diferente de cada um desses homens, mas os dois precisavam de uma só coisa, de um toque do Senhor. Amém? A minha boca seca. Duas realidades diferentes, mas uma só necessidade. Então, vamos lá para o Bartimeu. Então, perto de Jericó, ele estava sentado, esperando alguém passar. Alguém enxergá-lo, alguém que pudesse fazer algo. Bartimeu era cego, não via, mas ele ouvia. Quando ele ouviu o barulho, ele perguntou, ele tomou uma atitude. O que é isso? Mesmo com uma situação totalmente adversa, ele prestava atenção à sua volta. Sabe o que o Senhor me lembrou nesse dia? Que muitas vezes nós estamos aqui e está acontecendo nesses dias mais ainda, né? Que a gente teve na conferência, um mover acontecendo, o Senhor liberando profecias, liberando palavras, e muitos de braço cruzado, só olhando o que estava acontecendo. Queridos, quando nós não vemos o mover, vemos Senhor manifestando, o Senhor operando, e nós não temos atitudes, é muito difícil que algo aconteça com você. Então, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que nós também tenhamos esse desejo, tenhamos essa vontade. Alguém falou para ele, é Jesus, o Nazareno. O que ele falou? Ele não falou, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não terceirizou a sua necessidade. Ele não disse, viu, cara, vai lá chamar, ele pode me curar. Ele não terceirizou, ele disse, ele gritou, ele clamou, ele implorou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, muitas vezes trazendo para a nossa vida, muitas vezes nós temos necessidade, nós temos coisas, mas sabe o que nós fazemos? Nós pedimos para outro orar, nós nem oramos, nós dizemos, Jesus, o Senhor sabe, mas o Senhor sabe o quê? Quando ele chegou, olha só o que aconteceu. Primeiro, quando ele começou a gritar, no 39 diz, e os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas que iam à frente começaram a repreender ele e dizer, pare. Parece alguém dizendo, pare seu cego inútil, seu estorvo, você já está aí, fique aí, deixa o mestre continuar a sua vida. Sabe o que acontece, queridos? Tem muitas vozes. Um dia eu estava lendo e eu achei tão interessante, tem muitas vozes ao nosso redor. Tem vozes de pessoas que dizem para nós, você não pode, você não consegue, você é ninguém e você nunca vai conquistar nada. Tem vozes que vêm na nossa mente.
Hoje o Senhor vai destravar a tua vida, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai libertar você de amarras, de prisões na mente. Tem vozes que vêm e ficam dizendo para você: não tente que não vai dar certo. Não mude isso porque esqueça. E esse homem, olha só que interessante, ele começou a gritar, os caras falaram: pare de incomodar ele. Deixa, ele está indo para Jericó. Ele tem uma tarefa para fazer. Mas o que Jesus disse? E ele continuou a gritar. E Jesus parou. Jesus parou para Bartimeu. Jesus para por causa de você. Jesus para por minha e por tua causa. Amém? Diga para o irmão do lado: Jesus para. Jesus para por você. Amém? Jesus sempre vai parar. Jesus sempre vai parar. Quando alguém está clamando, quando alguém está gritando, quando alguém está pedindo socorro, tenha consciência disso. Jesus para por você. Amém? E Jesus parou e perguntou para ele: o que você quer? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu já passei por isso. Você já passou por uma situação que alguém vem pedir para você assim: o que você quer que eu ore? Você tem uma necessidade? Você olha e diz: tem tanta coisa, ore por tudo. Ou você diz assim: não, deixa para lá. A gente não tem meta, a gente não tem objetivo. O que você está buscando hoje de Deus? Que meta você tem? Que objetivo você tem? Quando o Bartimeu foi questionado, ele disse: o que queres que eu te faça? Ele imediatamente falou: que eu volte a ver. Outra coisa muito interessante. O que aqui está querendo dizer? Ele já via. Ele já era uma pessoa que tinha visão. Um dia ele enxergou, um dia ele via, mas agora ele estava sem visão. E esse homem que estava sem visão, olha só lá em Filipenses 4:6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu estou querendo ajudar você a tomar uma atitude em relação a isso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Amém? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E o que vai acontecer quando você orar e você vai suplicar a Deus? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se você buscar, você clamar, o Senhor vai liberar uma paz que excede todo entendimento, vai trazer descanso para você. Amém? Então, esse homem foi específico, ele disse: eu via, agora só trevas, agora eu não enxergo mais nada, está tudo uma escuridão. Naquele momento, ele precisava voltar a um lugar onde ele tinha perdido a visão. Quando a visão dele foi tirada, as possibilidades para ele terminaram. Eu penso que ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia mais cuidar, não sei se tinha família, que não diz, né? Ele simplesmente ficou anulado, a vida dele foi totalmente anulado. Quantos de nós vamos sendo cegados pelo mundo? Vamos deixando a visão ficar turva. Turvamos, começa a criar como diz assim, a nossa visão começa a ficar ofuscada. Não perdoamos, não liberamos perdão, não pedimos perdão.
nos ofendemos e a nossa identidade em Deus vai ficando ofuscada. Você já percebeu que quando nós vamos abrindo concessões, de repente assim, ai, parece que lê a Bíblia, parece que é tudo contra, parece que a gente fica assim, nossa, isso aqui é muito rígido, isso aqui é muito... Mas por quê? Porque nós começamos a abrir concessões. Aí parece que o que a Bíblia diz é ruim para nós. Então, nós vamos minando a nossa visão. E quando nós menos percebemos, o mundo e a nossa vida está igualzinha do mundo. Ficamos igual o mundo. E a Bíblia diz que nós temos uma identidade. A nossa identidade pode ficar marcada quando nós vamos abrindo concessões. E olha o que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, diga comigo, são raça eleita, geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queridos, não enxergo o que o Senhor fez por mim. Muitas vezes a escuridão, a falta de luz nos meus olhos, nos deixa à beira do caminho. Eu começo a não ter mais gratidão. Eu começo a não perceber mais o que o Senhor fez. E sabe o que vai acontecendo? Eu vou permitindo que a murmuração vai entrando, vai trazendo, vai deixando em trevas cada dia maior a minha vida. Você percebe que como é fácil a gente murmurar? Você já passou por isso? A gente murmura facilmente. Facilmente a gente murmura por qualquer coisa. Cuidado com a murmuração. Lembra o que a murmuração fez com aquele povo no deserto? Muitas vezes nós ficamos andando em círculos. A nossa vida não anda. A nossa vida está ali, andando em círculo. Por quê? Quem sabe, a nossa boca, a nossa língua é muito grande e nós murmuramos. A murmuração leva para o deserto. Cuidado. Amém? Então, esse homem um dia enxergava. Quem sabe uma enfermidade o deixou cego. Quem sabe uma circunstância adversa. A cegueira fez dele um mendigo. E o que a cegueira espiritual, o que a cegueira espiritual pode provocar em mim e em você? Queridos, quando nós ficamos cegos, todos passam e quem está à beira do caminho continua do mesmo jeito. A vida não muda. Dia após dia, dia após dia. Continua igual. Daí você diz, mas meu Deus, não muda. Mas a minha vida não acontece nada. É que parece que a gente não toma uma posição. A gente permite que a dificuldade, muitas vezes em obedecer, a dificuldade, a dureza do nosso coração, a incredulidade, a indiferença, nos deixa à beira do caminho. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Uma perguntinha. Aonde você deixou o mundo te cegar? Só para você pensar. Em Tiago 4,4 fala, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O mundo deseja nos engolir. O mundo deseja nos destruir. Em Romanos 12,2 diz o quê? Não tome a forma do mundo. Romanos 12,2 diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. O que você vai experimentar quando você renovar a mente? Vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade
de Deus. Então, o Senhor deseja trazer isso para nós. E em Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do poder das trevas. Diga, Ele me libertou do poder das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem tenho a redenção e a remissão dos pecados. Queridos, Zaqueu, ele vivia em trevas nos seus olhos, mas ele tinha um ouvido e ele ouvia. Em nome de Jesus, Bartimeu, mudei o nome, mas é Bartimeu, tá. Nós vamos para Zaqueu agora. O Bartimeu, ele não via, mas ele ouvia. Muito bem. Agora nós vamos para Zaqueu. Então, Zaqueu. Olha que interessante, né? Um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus. O dinheiro de Zaqueu não podia mudar a sua estatura. Você já pensou nisso? Tem coisas que o dinheiro não consegue fazer? Tem coisas que não podemos comprar. Então, Zaqueu não podia mudar a sua estatura. Zaqueu não podia mudar os sentimentos. Quem sabe ele tinha um sentimento de inferioridade muito grande. Mas olha a atitude desse homem. A primeira atitude de Zaqueu foi correndo adiante. O que ele fez? Correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. Porque ele havia de passar por ali. Ele imaginou, Jesus está vindo aqui, deve passar. Nós passamos lá, né? Nós passamos no sicômoro que diz eles que Zaqueu subiu naquele negócio. E eu tirei até fotinho, ficou tudo... Não paramos. Aí tiramos a foto de dentro do ônibus, ficou tudo meio... Não dá para ver direito. Mas ele subiu numa árvore porque Jesus ia passar ali. E o tremendo... Ele se esforçou, superou a sua limitação. Mas eu acho que a coisa que ele mais enfrentou aqui e superou foi o orgulho. Porque ele era um homem rico. Porque ele tinha posição. Ele era um chefe ali dos publicanos. Ele correu, ele se esforçou e ele venceu o orgulho. Ele disse, eu vou subir naquela árvore, mas eu vou ver Jesus. Amém? Quantos de nós esperamos algo acontecer, mas não temos atitude? Ele teve uma atitude. Será que eu e você faríamos isso? Posso subir? Ele pensou, eu vou subir, não me importo o que esse povo vai falar. Eu não vou perder a oportunidade. O mais incrível, queridos, é saber que o Senhor está atento aos desejos mais secretos dos nossos corações. Jesus, ele viu aquele homem saindo lá, não sei de onde que ele estava, e correu lá para aquela árvore. Jesus viu isso. E Jesus olhou para cima. Quando a gente lê aqui, diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Você já pensou Jesus chegar aqui e dizer, viu, vamos ligeiro, termina esse negócio aí que eu quero ir na tua casa agora. O que você ia fazer? Eu estava pensando, quando eu estava meditando nisso, quantas mulheres, o marido chega com alguém assim, de repente em casa para comer. Jesus ia na casa desse homem comer, com certeza. E chega com uma visita e a mulher diz assim, viu, como que você não me avisou? Uma vez eu falei para o Valdir, não pode trazer pessoa de surpresa. Primeiro que você nem tem comida, de repente, para todo mundo, né? Depois, a casa pode estar virada numa baderna. E daí chega alguém com uma visita e vai que a pessoa vai ficar olhando, né? Não levou mais, sem me pedir. Mas, queridos, Zaqueu, o que ele fez? Ele desceu
depressa. A Bíblia está dizendo aqui, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso. Zaqueu, no 6 diz, Zaqueu desceu depressa e recebeu ele com alegria. Zaqueu disse, gente, esse homem quer ir na minha casa, pense, que bênção. Vamos lá, Jesus, vamos para minha casa. Mas as vozes, diga as vozes de novo. O que os homens disseram? Olha aqui, continuando no 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. As pessoas já viram e disseram, esse é Jesus? Não sabe que ele é um pecador? Não sabe que é um ladrão? Não sabe. Você entende? As vozes já, o mundo já, as pessoas ao redor já. Não, ele não conhece, ele está sendo enganado. E o que Zaqueu fez? Olha só, essa é a parte muito interessante também. Zaqueu, ele respondeu imediatamente. Aí Zaqueu disse assim, ele se levantou e ele disse, Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes. Qual foi a atitude desse homem? Imediatamente. Ele disse, não, se é esse o problema, eu divido com os pobres tudo que eu tenho. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema para mim. E se eu roubei de alguém, se eu tirei de alguém, eu vou devolver a mais. Não. Na hora, ele fez calar aqueles que se levantaram contra ele. Na hora, ele calou a boca deles. Amém? Que tipo de atitude nós precisamos ter? Então, o que aconteceu aqui? O encontro com Jesus fez os dois alinhar o seu coração. A luz já trouxe à tona a vida, a conduta dele. Amém? Imediatamente ele disse, nossa, ele foi constrangido. Se eu roubei, eu vou devolver. Se eu tenho demais, então vou dividir, não tem um problema. Quando encontramos com Jesus, vem um senso de conserto. Diga, senso de conserto. Eu preciso acertar a minha vida. Amém? Eu preciso acertar a minha família, eu preciso acertar meu casamento, eu preciso acertar minhas finanças, eu preciso me tornar parecido com Jesus. Amém? Preciso trazer luz onde há trevas na minha vida. Isso é conversão, isso é conversão. Jesus chegou, o Espírito tocou, produzindo transformações de dentro para fora. Amém? Então, e Bartimeu, o que ele fez? Bartimeu, se você for olhar lá no 43, diz assim, depois que Jesus disse, pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus. Bartimeu, ele passou a ver e já seguia Jesus. Ele não ficou com a bênção só para ele. Ele não ficou com o milagre só para ele. Ele ia glorificando e o povo ao redor glorificava Jesus porque via a obra que aconteceu. Ele dava testemunho. Zaqueu decidiu dar aos pobres e devolver se tinha tirado de alguém. Os dois decidiram mudar sua vida. As promessas, queridos, eu lembrei disso. Quantos receberam promessas? Quantos receberam oração, revelação nesses dias? Quantos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu recebi uma promessa. Deixa eu ver. 1 ano? 2 anos atrás, quase, aquela apóstola que estava aqui disse que vinha um passaporte na minha mão. Tá, eu vou contar isso porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando ela disse aquilo, eu já tinha no meu coração que eu tinha uma vontade de ir para Israel. Quando ela disse aquilo, para mim foi Deus dizendo para mim, eu vou cumprir essa promessa. Eu subi e eu tomei posse. Mas o que eu fiz no outro dia?
eu fiquei orando para ir? Orei. Ainda na mesma noite, inclusive. Orei e disse, Jesus, eu quero ir, eu quero. Eu já vinha orando há muito tempo. Mas no outro dia, eu fui pesquisar a passagem. Eu fui ver como eu ia fazer o passaporte. Aonde que eu tinha ido, eu marquei já, agendamos já para ir fazer o passaporte. Queridos, promessa para você, uma dica. Você recebe uma promessa de Deus. Faça a promessa acontecer. Porque Deus dá a promessa, mas você precisa fazer a tua parte. Não espere, você é ungido do Senhor para pregar boas novas de salvação. Um exemplo. Daí você fica em casa o dia inteiro e diz assim, nossa, mas essa promessa nunca se cumpre. Eu não falo com ninguém, eu não vejo ninguém. Você tem que sair de casa. Você precisa ir ver pessoas, né? Então, às vezes, nós recebemos profecias, recebemos palavras, e nós continuamos do mesmo jeito. Nós precisamos tomar atitudes, que é isso que os dois fizeram. Eles tomaram atitudes, eles foram ao encontro da bênção, amém? Quem é você? Vamos lá. Para finalizar, quem é você? Quero que você feche teus olhos e pense. Quem é você? O cego à beira do caminho? Vendo a vida passar e você parado? Ou você é o rico que não tem estatura, se sente inferior, discriminado, desvalorizado, sem capacidade? Quem é você? Quem é você? Peça para o Espírito Santo agora checar no teu coração. Aonde você está? Você está à beira do caminho? Ou você está num lugar que sente discriminado, inferiorizado, desvalorizado? Mas eu queria dar uma boa notícia para você. Jesus viu os dois. Jesus viu os dois. Jesus parou para os dois. Jesus, ele vê você. E Jesus, ele quer mudar a tua vida. Amém? Quero que você se levante. O Valdir quer que eu comente. Sabe, queridos, no ano passado, início do ano, alguns sabem, nós começamos a passar ali na Genuíno Piacentini e eu via aquele lugar onde nós vamos mudar a igreja, eles construindo. E no meu coração eu tinha assim, ai, que lugar bom para ser a igreja. Esse é um lugar ideal para a igreja. Aí eu dizia para o Valdir dizia, é capaz, né? Capaz, toda a fé do mundo, imagina. Aí o lugar foi sendo levantado e tal, e aí eu falava para o Valdir, bem, ele um dia falou para mim, bem, esse lugar é pequeno. Eu falei, tá bom, então é pequeno. De repente eles aumentaram o lugar, fizeram mais uma parte. Daí eu falei, mas acho que não é pequeno, vamos lá olhar. Daí ele disse para mim assim, não, capaz, bem, nós nunca vamos ter condições de pagar o aluguel. Aí eu continuei insistindo, vem, vamos lá olhar. Um dia eu peguei a Simone saindo daqui numa rede, acho, né? Falei, Simone, deixa eu te mostrar onde nós vamos mudar. Aí paramos lá na frente e eu mostrei para a Simone. Ela disse, meu Deus. Falei, não, nós vamos mudar aqui. Gente, eu gestei isso mais de um ano. O meu marido começou a orar depois de muito tempo sobre isso, porque ele não cria. Quando nós fomos naquele congresso, Nair, lá na Batista Betel, quando que foi? Nesse dia o meu marido começou a se convencer, porque quando ele chegou no lugar,
É. Ah, sim, mas daí um dia, antes disso, bem rapidinho, um dia nós estávamos em casa, e eu falei para o Valdir, bem, liga para o homem para nós conversar com ele, para nós ir lá ver um lugar. Nem, não adianta. Bem, liga. Eu ligo, então. Aí ele falou, não, vou ligar. E o homem disse assim, tá bom, vou lá 1h30. Era num sábado. Vamos eu e ele lá. Chegamos lá, aí perguntamos o valor. Ele murchou a minha bolinha toda, assim. O homem murchou a minha bolinha. Aí o Valdir disse, viu? E aí eu falei, não, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E aí continuei orando. E daí fomos para o congresso. Naquele dia o Valdir foi almoçar lá no Taberna, porque eu não estava em casa e eu fui almoçar com as meninas. Quando eu cheguei em casa de tarde, ele falou, bem, Deus me deu um sinal. Ué, que sinal? Encontrei com o homem lá no Taberna. Ué, e por que é um sinal? Não, ele foi me cumprimentar. Ah, nossa, o homem enxergou ele, então tá, né? Mas isso não deu em nada, né? Isso era no início do ano, acho, nem lembro que época que era. É, mas não era no início do ano? Junho? É? Então, 3 de junho, ele sabe até a data. Gente, olha que tremendo. Agora nós estamos em março. Em abril nós vamos estar no novo lugar. Amém? Não, mas isso é você que vai contar. O que eu quero dizer com isso, queridos? Tem muitas coisas que Deus, Ele vai mover aonde nós exercitamos fé. Nós precisamos exercitar fé. A nossa vida em Deus é por fé. Não é por vista, não é por aquilo que nós podemos, é por aquilo que Deus determina. Você está vendo a situação na tua casa, na tua vida, quem sabe as finanças, não sei o que. Difícil, complicado, mas não é por vista, é por fé. Você precisa olhar e ver com o olhar de Deus. Deus vai mudar valores, Deus vai mudar circunstâncias, Deus vai mudar, vai restaurar, porque Ele é Deus. Não é porque você é bom ou porque você merece, é porque Ele é Deus e Ele que determina sobre a tua vida. Queridos, nós estamos hoje, vamos entrar num novo lugar, mas tudo é por fé, tudo é por fé, e Deus vai continuar fazendo por fé, porque nós vivemos por fé e não por vista. Amém? Quero que você feche os seus olhos, e eu quero falar com você. Quais são as vozes que te impedem de se lançar mais profundo em Deus? Que vozes você ouve e te deixa paralisado à beira do caminho, vendo os outros passarem? Quem são as pessoas ou as circunstâncias que te fazem desacreditar que é possível isso que você precisa? Quem é que diz que é impossível? Quem? Hoje é dia de você jogar para longe a capa da religiosidade, a capa do conformismo, a capa da incredulidade. Hoje é dia de você lançar fora o orgulho, lançar fora o medo, a paralisia. Amém? Coloque a mão no teu coração e ore junto comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu renuncio toda paralisia, eu renuncio à cegueira, eu renuncio à pequenez, à insignificância, o sentido de desvalor. Eu renuncio à religiosidade, eu renuncio
a incredulidade. Eu renuncio o orgulho. Fora da minha vida. Vocês não têm mais parte comigo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Todo espírito de paralisia, todo espírito de frieza, fora agora. Diga comigo, todo espírito de paralisia, de frieza, fora da minha vida. Todo medo, fora da minha vida. Eu quebro as amarras que me prendem. Eu desfaço os laços. Em nome de Jesus. E eu declaro, como Zaqueu, eu vou subir o mais alto que eu puder para estar na tua presença, Jesus. Eu desejo, como Bartimeu, glorificar o teu nome, Senhor. Que as pessoas vejam que o Senhor é Deus na minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, vem sobre cada um agora. Pai, aonde o inimigo tinha lugar, tinha espaço, preenche agora, Espírito Santo, Pai, com a tua porção. Preenche agora, Espírito Santo. Todo vazio seja preenchido. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. O Senhor reina e o Senhor tem vitória para nós. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Queridos, eu queria desafiar você. Quando você tiver algo que você, olhando naturalmente, parece ser difícil ou impossível, coloque na mão do Senhor e comece a orar. Comece a clamar. E se você diz, Deus, eu tenho pouca fé, você precisa começar a dizer, Senhor, me ajuda, a minha fé é pequena. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, diz que você diz para esse monte, se lance ao mar, e ele vai se lançar. Quais os montes que têm se levantado na tua vida e tem feito você desacreditar que o nosso Deus pode? O nosso Deus pode, amém? O nosso Deus pode tudo, porque nós cremos que Ele é o Deus do impossível, amém? Vamos gerar isso. E eu queria que você testemunhasse, viesse contar aquilo que Deus realizou na tua vida, por passos de fé que você deu, amém? Aleluia! Aleluia! Cante isso, queridos. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Dê um abraço no irmão. Diga para ele, o Deus do impossível, Ele age em todo o tempo. Amém? Até domingo.